Hoje nós não vamos apenas falar de Gênesis 3, nós vamos dissecar o texto, porque a tentação que começou lá no Éden continua hoje, muitas vezes da mesma forma. E se você entender a anatomia da tentação, você poderá interromper esse processo antes que ele chegue ao ponto até mesmo da queda. O texto começa dizendo algo interessante. A serpente era o mais astuto de todos os animais que o Senhor Deus tinha feito. Isso sugere uma pergunta. Era apenas um animal ou era Satanás por trás? O texto indica uma instrumentalização do diabo por trás da serpente. Deus amaldiçoou o animal em Gênesis 3 também, o que demonstra uma ação concreta na criação. Era um animal de verdade. Porém, o Novo Testamento também identifica claramente a serpente como maligno. Lá em Apocalipse, o texto vai dizer que ela é chamada de antiga serpente, o diabo, Satanás. O ponto principal aqui, então, não é zoológico, embora seja um animal também. É espiritual, porque tem uma inteligência maligna agindo por trás desse animal. Existe uma inteligência maligna por trás da tentação que precisa ser compreendida. Existe estratégia, existe intenção maligna. A primeira coisa que precisamos entender é que a tentação, ela não começa mandando pecar. Ela não começa apresentando logo de cara o fruto proibido. Pelo contrário, ela começa colocando uma dúvida, fazendo uma pergunta. Ela diz, foi assim mesmo que Deus disse? A estratégia aqui não é ordenar o pecado, não é mandar pecar logo de cara, porque isso poderia despertar uma atenção em Eva. A estratégia aqui da serpente, do diabo, é questionar a palavra de Deus. É questionar o mandamento de Deus. É colocar em dúvida na compreensão da ordem divina em relação à compreensão da mulher. Foi assim no Éden e foi assim também com Jesus. No deserto, ele disse, se tu és o Filho de Deus, primeiro vem a dúvida, depois vem uma distorção, depois vem um acréscimo e finalmente a negação da verdade. Outra coisa importante, o diabo não se apresenta como diabo. Ele não aparece assustando com cara de mal. Não. Muitas vezes ele conversa, ele parece amigável, ele parece razoável. Ele se esconde atrás de algo familiar, algo que a gente talvez se identifique. Ele se esconde através de pessoas ou situações. No final do capítulo 2, vemos pureza e ingenuidade. Mas no início do capítulo 3, vemos a astúcia e a malícia entrando na história através da serpente. A tentação quase sempre vem disfarçada. Cuidado com o diabo. O ataque é estratégico. O ataque começa na mulher. Por quê? Quando Deus deu a ordem a Adão, Eva ainda não havia sido criada. Ela recebeu a instrução por meio de Adão, por tradição oral. Há aqui uma vulnerabilidade na transmissão da verdade. Talvez Adão não tenha passado, não tenha transmitido o mandamento da forma correta para sua esposa. Além disso, o momento parece ser um momento de isolamento de Eva, um momento oportuno, ela está sozinha. O diabo, ele é oportunista. Essa é uma das estratégias dele, uma das características de Satanás. E depois, por meio de Eva, o coração de Adão é alcançado pela serpente. Talvez se fosse direto a Adão, não conseguiria, mas através de Eva, sim. Perceba que a tentação sempre procura um ponto mais frágil em nós, o nosso calcanhar de Aquiles. Ela é estratégica. Aqui a gente vê também que a resposta de Eva revela desconhecimento ou até irresponsabilidade em acrescentar algo que Deus não tinha dito, algo que não estava na palavra de Deus. Isso pode ser catastrófico, porque abre brechas para que nós muitas vezes relativizemos a palavra de Deus, para torcer significados, ou retirar coisas da Bíblia que a gente não concorde, ou que alguém não ache que deva estar lá. Eva respondeu, não comereis e nem tocareis nele. Mas Deus não tinha dito isso, não tocareis nele. Esse acréscimo revela falta de compreensão da parte de Eva. Quando não conhecemos a palavra de Deus da forma correta, nos tornamos vulneráveis ao ataque de Satanás. Jesus disse, errais não conhecendo a Escritura nem o poder de Deus. Oséias capítulo
4, no versículo 6, ele diz: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Isso aqui é seríssimo. O problema aqui não é apenas moral, é também teológico. Isso mostra pra gente que uma boa teologia é muito importante, é muito saudável. O desconhecimento abre portas para a sedução. Em Mateus 4, Jesus responde 3 vezes a Satanás: está escrito, está escrito, está escrito. O conhecimento correto da Escritura é uma arma espiritual do crente. Outra coisa que aparece no texto são as meias verdades do diabo. A serpente diz: certamente não morrereis. Isso era mentira. Depois ela promete: vocês serão como Deus. Isso era uma verdade, no contexto de serem conhecedores do bem e do mal. Aqui existe uma mentira misturada com uma verdade, ou seja, uma meia-verdade que na verdade é uma mentira. Ela começa com algo atraente, mas omite as consequências. A tentação sempre apresenta um suposto benefício, mas esconde o preço a ser pago. Ela mostra o prazer, mas esconde a morte, esconde a condenação, esconde a sentença. E aqui está uma verdade profunda na palavra de Deus. O pecado e a tentação têm uma mensagem agradável, atrativa, sedutora, atraente, mas que sempre nos leva à morte e à destruição. Já o Evangelho é uma mensagem de morte que gera vida. O pecado começa com prazer, como algo agradável, aparentemente bom, mas depois mata. Já o Evangelho começa com renúncia, começa com arrependimento, começa com morte do eu, morte do ego, mas depois produz vida, produz alegria, prazer e felicidade eterna. Outra coisa que a gente vê também nesse texto é o tripé da tentação. O fruto era agradável ao paladar, atraente aos olhos e desejável para se obter conhecimento. Esse padrão aparece em 1 João 2,16 também. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Esse padrão também aparece no deserto na tentação de Jesus. O pão, o espetáculo e o poder. Mas esse padrão se repete em muitas outras histórias bíblicas. Eva viu o fruto e caiu. Ló levantou os olhos, viu as campinas férteis do Jordão e foi morar próximo de Sodoma e Gomorra. Sansão via e desejava e tomava para si. Davi viu Batseba tomando banho nua e a partir de um olhar vieram adultério e morte, porque ele a desejou, a tomou para si. Perceba o padrão. Muitas quedas começaram nos olhos. O que começa na contemplação, muitas vezes pode terminar como transgressão. A tentação, ela trabalha com desejos, às vezes até legítimos, ou com coisas que não são pecados ou pecaminosas em si mesmas, mas quando estão fora da vontade de Deus e do tempo de Deus, tornam-se pecado. Aqui também vemos a dinâmica do pecado. O texto diz que Eva tomou, comeu e deu. O pecado começa interno, mas termina em atitudes concretas e práticas. Imediatamente surgem vergonha e medo. O pecado promete liberdade, mas produz escravidão. Mas existe uma mensagem de esperança para todos nós. É uma mensagem de encorajamento da palavra de Deus. Gênesis 3 mostra que o primeiro Adão falhou num jardim maravilhoso. Mas em Mateus capítulo 4 vemos que o segundo Adão venceu num deserto terrível e hostil. Onde houve dúvida, Cristo respondeu com as Sagradas Escrituras. Onde houve diálogo, ele exerceu autoridade contra o diabo. A tentação, ela continua existindo até hoje e vai existir enquanto houver vida aqui na terra antes da volta de Jesus. Mas a vitória do crente, ela também existe em Cristo Jesus. Cuidado com o diabo. Ele é estrategista, é oportunista, ele é o rei do disfarce. A Bíblia diz que ele se disfarça e se transforma, se transfigura, até mesmo em anjo de luz, para enganar os desavisados, aqueles que não conhecem a palavra de Deus. A tentação, ela sempre vem com uma embalagem bonita, agradável, uma aparência legal, aprazível, às vezes até por meio de pessoas próximas,
como amigos, colegas ou talvez até familiares. Se você entender a anatomia da tentação, você pode interromper esse processo antes que aconteça uma queda no pecado. Não dependa das suas próprias forças. Use sempre as armas que Deus colocou à nossa disposição, que são a oração, o jejum, a palavra de Deus e a fé, a confiança em Jesus, sabendo que Ele já venceu o diabo e Ele também nos fará vencedor. Tiago capítulo 4 diz: sujeitai-vos a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. E no próximo vídeo nós vamos ver as consequências do pecado, ainda em Gênesis 3. Se esse conteúdo te abençoou, não esqueça de se inscrever no canal, de curtir, compartilhar e comentar aqui nos comentários para a gente interagir. Deus te abençoe e um abraço.